Piririm, pim, pim, pirim. Piririm, pim, pim, pirim. Olá, meus queridos amigos. Bem-vindo a mais um capítulo da nossa playlist Res Pública. E hoje nós vamos falar sobre a tal da Civitas, as Civitas romanas. A nossa ideia aqui no canal não é contar história, né? Nem falar propriamente sobre a história. Mas uma coisa que eu digo é o seguinte: aquela árvore estava no jardim. Quem plantou a árvore? Como é que a árvore chegou ali? Ou um ser humano plantou, ou um bichinho plantou, ou foi o vento que plantou. Alguém tem que ter plantado a árvore. Então é interessante que a gente conheça o mínimo possível das questões políticas de uma maneira um pouco mais histórica, para que a gente possa falar com um pouquinho mais de conhecimento a respeito de tudo que a gente fala para as pessoas, quando a gente fala de cidadania, de cidadão, de democracia, de política, de liberdade. E às vezes o que você fala não é uma realidade. Já falei, temos manga de camisa, manga que a gente chupa, manga de mangueira, de encostar uma na outra ali, de mangote. Então a língua portuguesa é polissêmica, então as palavras elas têm muitos significados. Isso é muito ruim quando a gente quer fazer a interpretação de alguma coisa, principalmente num país como o nosso, gigantesco, um país continental. Ele é multicultural e com várias regiões, e dentro dessas regiões pessoas diferentes, culturas diferentes. Então isso é muito complexo para você fazer um país crescer com tantas encruzilhadas. Então você precisa de catalisadores, situações que possam unir esse amálgama de pessoas chamado brasileiro, dentro da sua brasilidade, né, dentro desses vários Brasis que existem, e trazer as pessoas para um centro de conhecimento, um centro comum, para que a gente possa caminhar. Porque se cada um ficar correndo para um lado, a gente não chega a canto nenhum. E como eu falo que a nossa política é perversa, apodrecida, os políticos que são eleitos, eles não nos representam, eles estão ali em busca de poder, a perpetuação do poder, ou porque eles são financiados por certos grupos, por certas facções, seja facções de empresários, sejam facções criminosas de verdade. E quem leva na cabeça sempre é a população mais carente, mais pobre. Então a gente precisa mudar, que é o ponto fundamental dessa playlist, Res Pública, é discutir com vocês a criação de um sistema político diferenciado, onde o cidadão, conhecedor, pleno, ele possa interagir, influenciar e escolher o melhor caminho possível para que o país possa crescer. Se o cidadão eleitor ele não tomar as rédeas, não adianta, ele vai para canto nenhum. O Brasil está estagnado, está parado. A Suprema Corte está engessando o Brasil e tomou conta de tudo. Então fica muito difícil alguém que não foi eleito pelo povo achar que pode pensar pelo povo. Então estamos vivendo um achismo muito grande. E fora isso, nós temos bandeiras, ideologias que são perversamente que causam grande perturbação no dia a dia, no cotidiano das pessoas, e impedem o Brasil de se unir e caminhar numa direção. Então hoje vamos falar da tal da Civitas, a Civitas romana. A gente começou falando da filosofia grega, né? Que ali naquele momento do passado eles decidiram que o rei ou o chefe tribal ele não podia ser soberano, algumas coisas teriam que ser decididas com a participação de algumas pessoas. E quem seriam essas pessoas? Homens, na época, né? Homens livres, homens nascidos naquela localidade e possuidor de posses. Esse possuidor de posses traduz-se como aquele que pode pagar impostos. Porque, na verdade, o cidadão é aquele que paga, porque nada é de graça, não tem almoço de graça. Então, o imposto é que faz com que você tenha o viés para poder reclamar quando alguma coisa não dá certo, ou que está faltando alguma coisa em algum lugar. Só que isso essa cultura grega era uma coisa assim, muito da tradição, do dia a dia grego. E a população foi aumentando, então saiu um pouco, não dava mais para você ficar ali na praça levantando a mão, sim, não. E então nós passamos para um outro sistema, que é o sistema de representação. Quer dizer, cada grupo escolhia seus representantes para que esses representantes
fossem lá com seus chefes tribais, seus líderes, e pudessem decidir vamos para a guerra ou plantar e colher. O problema é que depois de algum tempo, os romanos, eles dominam a Grécia, né? Aquele mundo que a gente chama de mundo helênico. E os romanos, eles acham aquilo ali interessante, aquela visão de mundo, aquela filosofia grega. Eles se apaixonam por aquilo, pelaquela visão, e eles incorporam isso na sua cultura. Então, eles conseguem incorporar muitos elementos da visão grega dentro da cultura romana. Só que é o seguinte, eles pensam de uma forma um pouco diferente, porque os romanos, eles gostavam de escrever, de colocar tudo no papel. E a civitas romana, ou a cidadania romana, ela começou a ser regida por estamentos. Então os romanos começaram a colocar tudo no papel. Então o dever de cada um estava no papel. Então, e esse papel era um contrato, vamos chamar assim, de contrato, entre o Estado romano e o cidadão. E quem era o cidadão romano? É a mesma coisa, um cara que era nascido romano, que falava a língua romana, o latim, propriamente dito, ele não podia ser escravo, ele tinha que ter posses e com posse pagar impostos. Mas o interessante nessa coisa romana é que eles colocaram pontos que já saíam da tradição oral, já saíam do costume do povo. Esse estamento passou a ser colocado no papel. Então, o direito, né, vamos dizer assim, de uma maneira, deveres, direitos, deveres, começaram a estar escrito e não necessariamente vivenciado diretamente por meio da tradição e dos costumes. E os romanos pegam isso e levam para todos os lugares que eles começaram a conquistar. Eles invadem toda a Europa, né? Como eu falei, não é uma aula de história, mas aonde os romanos eles chegaram, eles começaram a civilizar aquelas pessoas que estavam ali, na visão dos romanos, eram bárbaros, barbaróis, balbuciadores, eles falavam e ninguém entendia. Então, Roma precisava educar, civilizar. E isso tudo foi escrito no papel, estava escrito, estava estamentado. A gente tinha a capacidade de ler, entender e praticar. E isso é muito importante para os nossos dias, porque a gente precisa entender que o mundo que nós vivemos, esse mundo helênico, esse mundo romano, esse mundo que nós chamamos de Ocidente, ele herdou muito dessa tradição, tanto grega como romana. Então, nós podemos dizer que nós somos helenizados, romanizados e, numa recente história breve do nosso mundo, nós também somos americanizados, porque nós sofremos muita influência dos Estados Unidos da América, seja com roupa, seja através da cultura pop, do cinema e da língua, né, que é a língua mas não é mais falada, né, mas é a língua universal que você pode utilizar praticamente em todos os lugares do mundo. Então, esse mundo americano também está fazendo parte da cultura do Ocidente. Nós, brasileiros, somos influenciados pela cultura do Ocidente. O que nós não podemos perder é a nossa brasilidade. Nós precisamos entender que o Brasil existe, não existe como desfazer e recriar o Brasil. Nós estamos passando por uma encruzilhada política muito ruim, não existe nada de bom no horizonte próximo. Por quê? Porque o tipo de política, o modus operandi da política nacional, ela não atende o cidadão. E na contramão, o cidadão ele vota sem nenhum embasamento, ele vota pelo córdice, pelo coração, ele vota porque o amigo pediu, ele vota porque o político deu um emprego, ele vota porque ele acredita que o político asfaltou, colocou uma lâmpada, e às vezes ele vota por medo, principalmente em alguns locais do Brasil. Cito sempre o Rio de Janeiro, onde existem comunidades dominadas por facções criminosas, existem outras comunidades dominadas por milicianos, e nesses locais ali você compra o gás, a água mineral, pega o transporte de quem eles querem.
e também votam nas pessoas que eles indicam porque estão ali naquele conluio entre aquele cidadão que se diz político, a comunidade e o crime organizado. Então tudo isso é muito ruim. Então, para que o cidadão ele entenda essa grande diferença que eu já falei aqui nos vídeos, quem não assistiu os outros capítulos, que por favor assistam, é só clicar aqui na playlist do canal e você vai ver ali os vídeos da playlist Res Pública, onde eu falo que existe dois tipos de cidadão, que tem o cidadão que ele é aquele que está dentro da Constituição, que todo mundo que nasce no Brasil ou que é residente, ele passa a ter esse título de cidadão e tem lá o seu catálogo de direitos e deveres, mas tem o cidadão filosófico, é aquele que vai buscar a cidadania, ele sabe que ele não nasce cidadão, e você sabe que tem que buscar, e o conhecimento é a grande mola que vai trazer para o seu universo o teu status de cidadão. E para facilitar esse mundo, nós temos o quê? Os ordenamentos, a gente tem as normas. E é muito importante que nós entendamos as normas, aquilo que está escrito, para que tanto a cidadania como a democracia, ela prevaleça em nossa sociedade. Então nós temos que lutar para a manutenção da cidadania por meio do seu cidadão, através de um processo de parcial, né, que a gente escolhe os nossos representantes. Então a nossa cidadania ela é representativa, então a gente precisamos escolher pessoas com compromisso, pessoas sérias, pessoas determinadas, que possam combater a corrupção e possam fazer o quê? Leis. O que é o estamento? É aquilo que está escrito. Então, leis que realmente coloque sem nenhum tipo de pegadinha, sem nenhum tipo de abertura, o que o cidadão precisa fazer, todo o processo para que haja a segurança da autogovernabilidade representativa, que a democracia, mesmo sendo o pior dos sistemas, é o melhor que nós temos, com a atual tecnologia que temos aí, e os nossos padrões culturais, possamos tentar melhorar a cada dia o nosso status, né? O status quo. Então, hoje eu sou uma pessoa, amanhã eu preciso ser um cidadão melhor. Então, essa coisa romana, ela é que nos empoderou, vamos colocar assim na palavra bonitinha, na moda, nos empoderou do conhecimento através da leitura. Quer dizer, a lei ela deixa de ser uma coisa oral, alguma coisa de costume, de tradição, e ela passa a ser alguma coisa que está no papel, e eu posso adaptar essa lei ao passar do tempo. Por quê? Porque há 50 anos atrás não existia internet. Então hoje a gente precisa regulamentar o uso dessa internet. E regulamentar, que eu falo, não é censura. É regulamentar para que terroristas não usem, para que pessoas mal intencionadas não utilizem esse meio e eu possa, por exemplo, comprar alguma coisa online e essa compra ser reconhecida juridicamente. São esses detalhes que, quando a tecnologia ela chega, ela encontra um ponto, ela precisa passar daquele momento para o papel, para as leis. E a mesma coisa são as pessoas. As pessoas estão evoluindo dentro dos seus ajuntamentos sociais e eles precisam, às vezes, mudar a lei para adaptar aos novos paradigmas da sociedade. Por exemplo, união homoafetiva. O que eu estou querendo dizer com união homoafetiva? Pessoas do mesmo sexo estão querendo se casar. Então, isso precisa estar assegurado dentro da lei, para que os cônjuges possam herdar aquilo que o outro pode deixar para ele por pensão ou por morte. E que a família seja tratada de uma forma normal, como qualquer outra família. Eu não estou perguntando se você concorda, discorda, não é isso. A gente tem que entender que a sociedade ela não é homogênea. A sociedade ela é heterogênea. E nós temos que entender que quando um grupo ou minoria ele reivindica alguma coisa, de alguma forma ele vai ter que ser atendido, porque senão a gente vai viver ali numa convulsão social sem parar. Então, desde que o espaço do outro seja respeitado e não ofenda o meu espaço particular, então as minorias, os desejos das minorias,
ele tem que ser atendido em algum momento. Então, em algum momento vai ter que ser revista a questão do aborto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mudança de sexo e todas essas coisas são polêmicas através de quê? Nós precisamos construir uma política calcada no conhecimento do cidadão para que ele possa votar com sabedoria, dignidade, buscando sempre a verdade, né? Vivendo a verdade, buscando também o paradigma da honestidade e atendendo a democracia no seu viés que é participativa, a nossa democracia, e que tudo depende da maioria. E o que é a democracia? Por que a democracia é um sistema que nós chamamos de um sistema muito ruim? Porque é a maioria que decide. Então, quando está tudo bem, quer dizer, filho feio não tem pai, não está tudo bem, ninguém reclama. Mas quando a maioria decide alguma coisa que vai ficar ruim, aí a situação muda de figura. Porque a democracia, eu brinco muito com isso, quanto mais errarmos juntos, melhor. Porque aí os nossos líderes, os nossos representantes, eles vão dizer assim, a culpa não é minha, é da maioria. Muito obrigado. Mas aqui, mais uma vez, estamos ainda, mais uma live aqui no mês de dezembro. Hoje, dia 11 de dezembro. Então, eu continuo o meu aí, um mês de dezembro maravilhoso para você. Que você tenha uma ceia farta junto com a sua família, que você possa se reunir com a sua família e apreciar essa coisa maravilhosa chamada família, dentro da sua visão religiosa, da sua visão gnóstica, e que você busque sempre a felicidade em sua vida. Valeu, pessoal! Beijo no coração, sorte de felicidade. E na semana que vem, a gente já vai começar a entrar um pouquinho falando sobre um assunto muito interessante chamado micropolítica. E agora a gente deixa essa coisa mais histórica para, né? A gente vai parar aqui a questão histórica e já vamos entrar nessa discussão sobre um caminho político diferenciado, discutindo isso que pode ser melhor para o nosso país. Valeu, pessoal! Até a próxima live!